dia, amado irmão, amada irmã. Que a graça seja plena na sua vida nesse segundo domingo de julho. Deus te abençoe. E vamos estudar hoje sobre Jesus, o mestre da sua vida. O texto básico é quando ele começa a ensinar os seus discípulos. Mateus capítulo 5, apenas o verso 1 e o verso 2, que diz assim, acompanha a leitura. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, assim é dita a palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta, ok? Vamos abordar um dos mais belos trechos da palavra de Deus. O Sermão do Monte. Ele é o mais lido, o menos compreendido e o menos praticado de todos os ensinamentos do Senhor Jesus. Interessantíssimo isso. Foram 72 horas de Jesus ensinando aos seus discípulos naquele momento, onde as pessoas começaram a se assentar e ao final do sermão, diz o texto bíblico, que tinham mais de 5.000 pessoas ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus. Ele começou com 12 e em 72 horas tinha 5.000 ouvindo a palavra dele. É o mais lido, é o menos compreendido e o menos praticado. Interessantíssimo isso. Precisamos aceitar e praticar seus ensinamentos com seriedade. Talvez essa seja a palavra-chave para ler mais, compreender menos e praticar menos. Ele precisa ser lido e compreendido e praticado com seriedade, pois ele contém os mais altos padrões, os maiores valores, as prioridades do cristianismo. Encontramos nele tudo aquilo que Jesus desejava que seus discípulos fossem e fizessem. Tudo aquilo que devemos ser e fazer. Está ali, no capítulo 5 de Mateus. Ao estudarmos o Sermão do Monte, devemos ir além do seu ensino moral, do seu ensino ético e do seu ensino espiritual. Precisamos ir além do sermão. Precisamos ultrapassar a beleza das suas expressões e ilustrações, o perfeito equilíbrio da sua estrutura, da harmonia dos seus ensinamentos, para chegarmos à pessoa do seu pregador, que é Jesus Cristo, o mestre da sua vida e da minha vida. Ele é mais importante que o próprio ensino. As pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que ele estava falando, mas ao mesmo tempo não se aproximaram dele, conforme os ensinamentos do que ele estava falando. Por isso ir além do sermão, por isso ir além das palavras, por isso ir além e se achegar realmente a Jesus. Isso que é o ponto central do Sermão do Monte, aquilo que ele estava ensinando. Não eram somente as palavras, era se aproximar de forma verdadeira de Jesus. Jesus ele proferiu o Sermão do Monte no início do seu ministério público, logo após o seu batismo e da sua tentação. O evangelista Mateus, ele introduz o sermão de uma forma singela, lá no capítulo 5, 1 e 2, que nós lemos. Qual tem sido a nossa reação diante dos ensinamentos do Sermão do Monte? Não basta ficarmos encantados com o seu ensino. A nossa reação deve ser de humildade e obediência aos mandamentos do Mestre. Repare na sua Bíblia, que é igual à minha, que a primeira bem-aventurança, ou seja, o primeiro ensinamento que ele coloca para aqueles que estavam ouvindo, que naquele momento eram os 12, foi o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde aqui no grego significa que aquele que está pronto a aprender, pronto a ouvir e praticar aquilo que ele está dizendo. Humildade é se colocar abaixo de um ensinamento para poder absorvê-lo e praticá-lo. Isso é interessantíssimo. Esse é o sentido dessa palavra humildade nesse enredo, nesse ambiente cultural que Jesus senta e explica aos 12, tá? Quem é o seu mestre? Ou quem é esse mestre? Sentados ali, diante dos seus discípulos e da multidão, no final, ou foi acrescentando, estava um homem ainda jovem, 30 anos de idade, Lucas capítulo 3, verso 23, nascido em Belém da Judéia, Mateus capítulo 2, verso 1, passou cerca de 30 anos insignificante, ou morando na insignificante cidade de Nazaré,
na região da Galileia, texto bíblico de Mateus 2, 23, João 1, verso 46, onde exerceu o ofício de carpinteiro, em Marcos capítulo 6, verso número 3, ou seja, vivendo de forma humilde, aprendendo os ensinamentos, absorvendo para poder praticar. Esse homem, ele não esteve como Paulo, por exemplo, sentado aos pés de Gamaliel. Não se tem conhecimento de que tenha ele frequentado escola ou tenha escrito alguma coisa. Olha só que interessante, tá? Não era escriba e nem fariseu, ou seja, ele não escrevia e nem tampouco era letrado nas leis. O ensinamento dele foi humildemente absorvendo aquilo que estava ao seu redor. Tudo indicava tratar-se de uma pessoa simples e de uma pessoa comum. Esse homem, ele não teve esses ensinamentos pautados. Estou falando do homem Jesus. Mas esse homem simples, essa pessoa comum, esse homem que não escreveu, assentou-se e começou a ensinar mais à frente. Ele ensinava de tal forma que causou o maior impacto nos seus ouvintes. Mateus capítulo 7, ainda dentro do sermão, verso 28 e 29, lá no finalzinho. Eles ficaram perplexos diante do conteúdo apresentado, da qualidade do ensino e da maneira como ele instruiu aquela multidão e aos 12. Por que tão grande a admiração? O que havia de especial, né, nesse homem? Quem é Jesus para nós? Isso é uma tarefa para você escrever ali no seu comentário. Quem é Jesus para você? Não vale falar que ele é teu amigo, porque isso todo mundo já sabe. Escreve outra coisa lá. O que é Jesus para você? Tá bom? O que exatamente vemos quando olhamos para ele? Um homem simples, comum? Quando Filipe, ele se encontrou com Natanael e contou ter encontrado Jesus, o Nazareno, Natanael perguntou-lhe, de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Por isso a cidade, naquela época, era insignificante. Humildemente morava em Nazaré. Mas quando Natanael se encontrou com Jesus, ele confessou estar diante do Mestre, Filho de Deus, Rei de Israel. João, capítulo 1, do verso 45 até o verso 49. E para nós, quem é Jesus? É ele o nosso Mestre verdadeiro? Será que é isso que nós estamos colocando na nossa vida? Será que Jesus é o Mestre por excelência na sua vida? Pense comigo. A personalidade de Jesus, ele tinha um caráter íntegro. Isso é admirável e, vamos dizer assim, digno, lógico, de ser seguido. Jesus, ele caracterizou-se por absoluta inteireza moral. Foi 100% aquilo que ensinou. Ele não era um demagogo. Aquilo que ele falava, ele praticava. E ele queria e ensinava isso aos seus discípulos. Jesus, ele ensinou aquilo que praticou. Ele viveu o Sermão do Monte, desafiou os seus discípulos a ser luz no mundo, lá, Mateus 5,14, e foi a luz do mundo, João 8,12. Ou seja, ele ensinou aquilo que ele transmitia, aquilo que ele realmente era. Recomendou que seus discípulos orassem pelos inimigos, Mateus 5,44. Coisa hoje muito difícil. Primeiro você falar assim, quem é teu inimigo? Porque você acha assim, não, pastor, eu não tenho inimigo nenhum. Não, que isso? Tem gente que, brincadeira, tá? Ó, desconjuro. E aí? Quem é o teu inimigo? Vai orar. Muitas vezes, amado, o teu inimigo está aqui, ó, na tua mente, naquilo que você está pensando, naquilo que você está querendo praticar e fazer. Esse é o verdadeiro inimigo. Então, ore por quem? Primeiramente, por você. Para que tire toda essa influência ruim que está ao seu redor, de fazer com que você não obedeça a palavra de Deus, ok? Jesus, ele foi um caráter íntegro. Na sua personalidade, havia algo que estava acima de todo o caráter humano. Ele desafiou seus adversários, pedindo-lhe que lhe apontasse qualquer pecado na sua vida. Jesus fez isso, pastor? João 8,46. Pilatos declarou não ter encontrado nele mal nenhum. Lucas 23, 14 e 15, lembra? Não vejo nada nesse homem, lava as mãos no sangue desse justo, hipócrita. Se ele sabia que ele não tinha nada, ele era para assim, olha, não é,
julgamento está anulado. Não tem mais como julgar esse homem porque ele não tem nada de errado. Como que alguém pode ser punido sem ter nada de errado? Pastor, é o que mais acontece, realmente. É o que mais acontece. Por causa do caráter e a integridade não estarem, em união. Jesus também tinha autoridade absoluta. Os primeiros ouvintes, eles ficaram impressionados com a autoridade extraordinária com que ele falou como mestre. Ensinou sem titubear, sem hesitar, sem se justificar. Ele ensinava. Ensinou com autoridade. E não como os escribas ensinavam. Os escribas, eles falavam, mas não faziam. Dispensando a orientação espiritual dos doutores da sua época, teve um ensino original e próprio. Havia no mestre alguma coisa superior a todos os traços que apareceram nos outros mestres. Humildade. Primeira bem-aventurança. Se vocês querem ir a algum lugar, querem alcançar algum propósito, sejam humildes. Se coloquem no patamar de absorver e praticar aquilo que está sendo absorvido. Obediência perfeita. O mestre por excelência da sua vida e da minha vida, ele tinha uma obediência perfeita e por isso ele explicava e ensinava a obediência perfeita. Jesus ele veio ao mundo para obedecer. Obediência ao Pai, obediência à lei. Mateus 5,17, Sermão do Monte. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Ou seja, a interpretação correta da palavra ou dos ensinamentos de Deus. Não era aquilo que eu interpretava, e sim aquilo que Deus queria que fosse. O objetivo supremo da sua vida foi o de fazer a vontade do Pai. Nunca buscou a sua própria vontade. E isso é importantíssimo na vida de quem quer absorver, viver de forma humilde e ter Jesus como mestre. Não é sempre a sua vontade, não é o seu preenchimento pessoal, não é o seu ego sendo alimentado, inflado. E sim aquilo que Deus quer. João 4,34, João 5,30, Mateus 7,21, de 26, 39 ao 42. O mestre ensinou que a conduta de seus discípulos deve ser essa também. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que estás nos céus. Também dentro do Sermão do Monte ele ensinou para aquela multidão toda, Mateus 7, verso 21. O destino eterno do homem depende da total obediência a Deus. Apropriadamente, Jesus ele concluiu o Sermão do Monte apresentando a parábola dos dois construtores e dos dois fundamentos, Mateus 7, 24 até 27, considerando que o edifício daquele que obedece é seguro, enquanto o desobediente tem o seu edifício destruído pela calamidade. A palavra é calamidade, ou seja, vem uma coisa devastadora, a pessoa fica arrasada, porque justamente não pensou em obedecer os ensinamentos da palavra de Deus. Absorveu, mas jogou fora. Tem que absorver e guardar no coração. O mestre ele ensinou como era isso, a sua conduta. Façamos o padrão de Jesus o nosso padrão de vida. Somos falhos, somos pecadores, mas precisamos ir em busca desse padrão. E numa caminhada, nós vamos errar. Vamos, levanta e continua. Peça perdão a Deus e continue na caminhada com o Senhor Jesus. Não esmoreça, foque no alvo. Isso é ter personalidade do mestre. Focar no alvo, focar em Jesus e seguir a vida. Falamos da palavra como autoridade. Tenhamos um caráter íntegro. Amemos, mesmo quando não esperamos receber esse amor. Mas ele falou para nós amarmos primeiro. Pense comigo também, reflita comigo, a pedagogia de Jesus, como que ele ensinava. Ele era um mestre por excelência e ele ensinava muito bem o que ele falava. Jesus ele se apresentou em primeiro lugar como mestre. Ele mesmo se declarou mestre único. Pastor, Jesus fez isso? Mateus 23, verso 8. Tá? Não se distinguiu como orador, como líder, mas como mestre. No Novo Testamento, há 45 referências a Jesus ensinando. E quando pregava, ele pregava e ensinava.
O sermão dele era didático, o sermão dele era pedagógico. Era para aprender, as pessoas aprenderem aquilo e praticarem na sua vida. Assim como nós vamos à escola ou ao colégio e aprendemos as matérias que nós levamos o resto da nossa vida, Jesus estava fazendo exatamente isso, didático e pedagógico. As pessoas aprenderem e levarem aquilo para o restante da sua vida, até a volta dele para nos buscar. Por isso, ele é altamente didático e pedagógico. E todo professor precisa conhecer a matéria. Ele tinha conhecimento da matéria. Diz uma das leis do ensino, da didática, que o professor deve conhecer muito bem o assunto que está sendo ensinado. Jesus ele ensinou sabendo o que estava ensinando. O seu conhecimento vinha de dentro e nunca necessitou de confirmações. Nunca errou nos seus ensinos, nunca precisou voltar para corrigir conceitos ensinados errados, porque ele só ensinava coisas corretas, porque ele sabia exatamente o que ele estava ensinando. Ele nunca errou os seus ensinos. A doutrina era perfeita. Nunca mudou de opinião, porque a opinião dele era correta de acordo com o que a palavra de Deus dizia. Nunca precisou se retratar, pois nunca foi precipitado. Fala com total domínio daquilo que ele está falando. O Sermão do Monte, ele nunca precisou ser corrigido e nem tampouco atualizado. Ele é sempre atual. O mestre conhecia profundamente as Escrituras. Ele não somente as conhecia, como as aplicava na sua vida. Uma reflexão para a sua vida. Que conhecimento tenho das Escrituras? Que tenho feito com tal conhecimento? Em que ele tem mudado a minha vida? O que ele tem feito para mudar a minha vida? Conhecimento da natureza humana, ele também tinha isso, ele conhecia você. Outra lei do ensino, o professor precisa conhecer seus alunos, didático. Jesus ele conhecia o íntimo de seus ouvintes, ele conseguia sentir o estado de espírito de cada um. Ele foi mestre na penetração do coração e na compreensão daquilo que se passava no íntimo das pessoas. Eu lembro quando eu comecei a frequentar as reuniões de pais das aulas da minha filha, que a professora sentava e botava todos os pais que compareciam à reunião sentados nas mesmas mesinhas, nas mesmas cadeiras que seus filhos sentavam. Aí ela sabia, essa professora me chamou a atenção por isso. Ela falava assim, você é o pai de quem? Eu sou o pai da Ana Clara. Senta naquela cadeira ali. Você é o pai de quem? Eu sou o pai de fulano. Senta naquela cadeira ali. Porque a professora sabia exatamente aonde o aluno sentava. E queria que eu sentasse lá, porque ela sabia qual era o aluno, então sabia de quem ela estava falando. Isso era interessante. Aí no final, ela falava assim, quem quiser conversar comigo, fique mais um pouquinho, que eu vou conversar sobre o aluno, tá? Mas só quem quiser, tá bom? Não tem ninguém aqui que eu gostaria de falar. Aí eu fiquei sentado um pouquinho que eu queria tirar uma dúvida com ela sobre um determinado assunto. Eu fiquei sentado, ela olhou para mim, fala, pai da Ana Clara, sabe o que é isso? É conhecimento, é saber quem é o pai de quem, mesmo sem saber o meu nome. Ela fez um mapeamento da sala, sabia exatamente onde o aluno sentava e quem era eu. Isso é interessantíssimo. Jesus faz isso. Ele conhece exatamente onde você vai, o que você faz, aonde você vai e o que você pensa. Ele te mapeia. Ele sabe exatamente o que está no teu coração. Por isso, ele é didático e ele é pedagógico. Jesus, ele se interessa pelas pessoas. Ele se interessa por você. No Sermão do Monte, ele ensinou algo importantíssimo que era para as pessoas levarem para o resto da sua vida. Já encerrando, na sua conclusão, pense comigo. Por que dar atenção ao Sermão do Monte? Por que estudá-lo? Por que colocar em prática os seus ensinamentos? A resposta é uma só. Pela pessoa do Mestre, Jesus. Ele sempre teve mensagem, ele sempre teve método, ele sempre teve vida. Sabe por quê? Porque ele te conhece. Estude o Sermão do Monte. Leia ele com atenção. Mateus capítulo 5. Rapidamente você lê, rapidamente você estuda ele. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém.